Mateus, capítulo 1, a partir do versículo 18 em diante. Assim diz a palavra do Senhor. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes de que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo, e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Mas, depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho a José e disse: José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, José fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa, mas não teve relações com ela enquanto ela não deu à luz um filho, e ele lhe pôs o nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós já entoamos cânticos, nós já oramos, nós estamos aqui neste momento, Pai, porque nós cremos que o Senhor pisou nessa terra, o nosso Redentor nasceu, viveu, foi perfeito em sua caminhada e se entregou em nosso lugar. Não tem nada mais precioso do que a vinda do nosso Redentor a essa terra. E cremos, Pai, que em breve o mesmo Redentor voltará para buscar a sua igreja. Que o Senhor me use essa noite apenas como uma ferramenta em tuas mãos para a edificação da tua igreja. Essa é a oração que eu faço em nome de Jesus. Amém. Obrigado. Hoje o nosso calendário marca dia 24 de dezembro, véspera de Natal, não é? No dia 24 de dezembro, praticamente todos, se reúnem com as suas famílias para banquetear, para comer alguma coisa, para rever amigos ou familiares que não se veem há muito tempo. É uma cultura dos nossos dias e não estou dizendo que isso é errado, isso é muito bom, esteja com a sua família. Mas hoje nós não estamos aqui para comemorar o mesmo Natal que muitas pessoas aí fora estão comemorando neste exato momento. Nós não estamos aqui para comemorar o Natal que o mundo aí fora comemora. O nosso Natal, ele não é o mesmo Natal. O mundo comemora hoje. Se os irmãos tiveram tempo nesses últimos dias de ir até o centro de Sorocaba ou algum comércio para fazer alguma compra, o que mais se vê nesses comércios hoje? Um personagem muito conhecido, chamado? Mas hoje eu gostaria de abordar um pouco nessa introdução o que é o Natal que eles lá fora comemoram, os ímpios comemoram, ou pelo menos deveria ser apenas os ímpios. Como já foi dito aqui pelo nosso irmão Júnior, na antiguidade, tanto os romanos como os gregos e outros povos, eles comemoravam no dia 25 de dezembro a chegada do inverno. E nesta ocasião eles cultuavam ao Deus Sol, o Deus mais importante, por exemplo, para os romanos. Ele era cultuado no dia 25 de dezembro. Nesta festa eram enfeitados grandes pinheiros com enfeites coloridos e muitas vezes enfeites para deixar a festa mais bonita. E nessa festa era praticada a imoralidade sexual. Para os mesopotâmios, nessa mesma data era sacrificado pessoas, escravos eram sacrificados no dia 25 de dezembro. Mas todos eles estavam cultuando ao Deus Sol, agradecendo pela chegada do inverno. A partir do século IV, com o avanço do cristianismo, o culto ao Deus Sol parou. Ele foi substituído pelo Papa Júlio I como Natal da Igreja Católica, comemorado no dia 25 de dezembro, a partir do século IV. Como já foi dito também, aliás, Jesus não nasceu no dia 25 de dezembro.
Como bem disse o nosso irmão Júnior aqui, é para março para frente, de março para frente, mas não chega nem perto de novembro e dezembro. Mas nós não sabemos exatamente a data em que nasceu o nosso Redentor. Mas desde do século IV, né, o Papa Júlio I transformou uma festa pagã em uma festa cristã. O Papai Noel, ele é para muitos a maior figura desta data. O Papai Noel foi inspirado no bispo turco Nicolau, que nesta época de inverno deixava moedas na frente de casas de famílias humildes e pobres. Ele era com uma figura bem parecida, ele era barbudo, com a barba branca, já era um senhor que andava no inverno na neve. E depois de um bom tempo, isso foi substituído pelo Papai Noel, que presenteia crianças que se comportam bem durante o ano. Não é isso? Você recebeu o seu presente esse ano? Portanto, nós vemos que a ocasião e o Natal que é comemorado ali fora, é comemorado pelo comércio, é comemorado por muitos, com as suas belas árvores de Natal, com os seus belos presentes embaixo desta árvore, é uma festa totalmente pagã. Mas hoje nós não estamos comemorando esta festa pagã. O nosso Natal não deve ser associado a nada disso. Porque o nosso Natal, ele significa que Deus se transformou, desceu e se esvaziou de sua glória, pisou nessa terra para morrer por você e por mim. O nosso Natal, ele é única e exclusivamente comemorado olhando para Cristo que nasceu. Enfim, não importa a data que ele nasceu, não é? O que importa é que nós estamos comemorando aqui o nascimento do Messias. Para nós entendermos um pouco esse contexto, eu sei que você já deve ter lido muitas e muitas vezes esse texto. Você já viu interpretações de teatro, músicas, e eu acho que a cena mais famosa de todas é uma manjedoura, não é? Um presépio, onde está ali um casal com um bebê e alguns animaizinhos do lado. Mas nós temos que entender algumas coisas importantes deste episódio. É importante nós entendermos que, por mais que esteja no Novo Testamento, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles se referem ao contexto do Antigo Testamento. No nosso cânon ele está dividido e faz parte do Novo, mas as leis que regem Mateus, Marcos, Lucas e João ainda são da Antiga Aliança. Pois nós só vemos a Nova Aliança a partir de Atos, quando Cristo sobe aos céus e desce o Espírito Santo. Então nós temos que considerar algumas coisas, não é? O casamento naqueles dias, ele acontecia em 3 etapas. Os filhos, eles eram prometidos em casamento ainda quando crianças, e na maioria das vezes eles se casavam ainda quando adolescentes ou muito jovens. O noivado, ele acontecia em uma cerimônia pública, firmando um compromisso, e o noivado, ele durava 1 ano após a cerimônia, ele durava até 1 ano para então acontecer o casamento, e eles não poderiam ter nenhuma relação sexual nesse tempo. E o casamento acontecia sendo formalizado por um contrato. E esse contrato não poderia ser quebrado por qualquer motivo, exceto o que Moisés abriu na lei, que é o adultério, a carta de divórcio. Mas é importante nós entendermos porque Maria e José, eles poderiam ter sérios problemas nesse episódio. Os dois poderiam sofrer sérios problemas. Maria poderia ser morta. José poderia ser açoitado. Então nós vemos o seguinte, que provavelmente quando aconteceu este episódio de Mateus, capítulo 1, versículo 18, eles já estavam no seu final do noivado, já estava próximo à cerimônia de casamento. A condição da virgindade da mulher era fundamental para que o casamento saísse. A virgindade da noiva era fundamental para que se concretizasse o casamento. Caso ela fosse pega em relação sexual antes do casamento com outro homem, os dois seriam mortos a pedradas, é isso que diz a lei. Os dois seriam mortos a pedradas. E se após o casamento o marido descobrisse que ela não era mais virgem e fosse comprovado a acusação feita à mulher, ela seria levada até a casa de seu pai e apedrejada até a morte na frente de sua família pelo ato vergonhoso que cometeu. O que estava acontecendo aqui não era algo tão simples, era uma responsabilidade enorme para esse casal. E se ela fosse acusada injustamente pelo marido,
de não ser mais virgem, né? Depois dela ter sido examinada e descobrisse que o marido mentiu, que ela não era mais virgem, apenas para desfazer o contrato do casamento, ele teria essas punições. Ele teria que pagar um valor alto ao pai da noiva, e o valor era aproximadamente de 100 peças de prata. Ele seria açoitado publicamente por ter difamado a honra de uma mulher israelita, e teria que casar com essa mulher e ficar com ela para o resto da vida. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 22. Então toda essa lei para o casamento ainda estava de pé quando acontece esse episódio, quando o anjo do Senhor chega para Maria e diz: Maria, você conceberá um menino. Você está grávida. Você está grávida. Versículo 18 e 19, acompanhem comigo. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Mas antes de se unirem, ou de se casarem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José seu marido um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Diante de tudo que nós já falamos, creio que quando Maria teve essa notícia do anjo do Senhor, foi um baque para o casal, não foi? Principalmente para ela, que estava aguardando um casamento, ela era virgem, estava na sua pureza sexual, e de repente ela se acha grávida pelo Espírito Santo. O que acontece é que quando José soube disso, o que veio na cabeça de José, a primeira coisa? É óbvio que José lhe desconfiou da integridade da sua futura esposa. E ele diz, e o texto diz aqui, por ser alguém justo, ele queria anular o casamento, ou esse contrato, secretamente. Ele queria anular o contrato. Só que tinha um grande problema aqui. Se ele anulasse esse contrato, não tinha como ele anular secretamente, sem a sociedade que viu os dois noivarem saberem que foi desfeito o casamento. Ela poderia ser morta a pedradas, porque ela estava grávida no seu noivado, e a gravidez é apenas através de um ato sexual. Só que naqueles tempos existiam algumas mulheres que elas eram responsáveis por examinar a mulher. A mulher ficava nua e elas examinavam a mulher para ver se realmente ela era ou ela não era mais pura ou virgem. Só que tem um grande problema. Se examinassem Maria, o que as mulheres iriam detectar? Que ela era virgem. Então quem sofreria a punição? José, porque ele difamou a honra de uma mulher israelita. Olha só que complicação esses dois estavam. Se José falasse publicamente, ela poderia ser morta. Mas se examinassem ela, iam ver que ela era virgem, e quem sofreria seria ele. Porém, o milagre estava feito no ventre de Maria. O milagre estava feito, agora os dois teriam que lidar com essa situação. Os dois teriam que lidar com tudo isso. Sabe o que isso me vem à mente? Nas nossas vidas nós podemos, na prática, experimentar que quando Deus quer realizar alguma coisa, não existe situação que possa impedir Ele de realizar isso. Quando Deus quer colocar algo em prática nas nossas vidas, não existe absolutamente nada que possa impedir Ele de fazer algo que Ele quer fazer. A Bíblia diz que todos os planos do Senhor, eles não podem ser frustrados. Eles não podem ser frustrados. Portanto, às vezes, a vontade de Deus, ela muda totalmente a nossa programação e os nossos planos, não é? Eu penso que Maria e José ali, eles estavam planejando em breve casar, estava vencendo o tempo de noivado deles. Eles estavam pensando em adquirir algum imóvel, talvez. Eles estavam planejando o seu casamento, eles planejavam futuramente ter filhos, só que Deus chega e deixa Maria grávida sobrenaturalmente. Alguma vez a vontade de Deus já mudou todos os seus planos e você ficou como se estivesse perdido? E agora o que eu vou fazer? O meu plano já não funciona mais, o meu plano já não dá mais, porque Deus me mostrou outra coisa, ou Deus colocou em prática na minha vida outra situação. É assim que Deus faz. Ele muitas vezes muda a nossa vida de cabeça para baixo, e não no sentido negativo.
mas no sentido em que nós temos que nos adaptar, porque os nossos planos já não são mais os planos de Deus. Outra coisa que nós precisamos entender é que Deus não pediu a permissão de Maria para fazer o que ele fez. O texto não diz que Deus ele dependeu do sim dela. Ele chegou e fez o milagre e apenas a comunicou, e ela submissa disse que seja feita como o Senhor disse. Mas ele não dependeu do sim dela para fazer o que ele veio para fazer. Não foi o sim de Maria que mudou a história. Nós sabemos que hoje ela é idolatrada. Sabemos que hoje ela é colocada como uma semideusa. Porque muitos dizem isso, que foi o sim dela que me salvou. Foi o sim dela que moldou a minha vida, que mudou a minha história. Se realmente isso fosse verdade, até eles teriam razão para idolatrar Maria. Porque se o sim dela me salvou, ela realmente seria digna de adoração. Mas o fato é que não houve uma negociação com ela ou com José. Não houve uma negociação e uma proposta de Deus e um aceite dela ou de José. Isto aconteceu porque era um propósito de acontecer. Jesus já havia sido prometido desde o Antigo Testamento. Isaías, que nós lemos aqui, prometeu a vinda do Messias 700 anos antes da vinda dele. Então já era algo planejado, já era algo projetado. Já era algo que Deus fez e ele não dependeu do sim ou do não de ninguém. Foi assim com Moisés, foi assim com Paulo, foi assim com Jonas. Jonas até tentou voltar para trás, mas o que aconteceu? Ele foi ou não foi para Nínive? Porque quando Deus quer fazer alguma coisa, não existe o meu não, o meu sim. Ele molda o meu coração para que eu esteja alinhado à vontade dele, porque ele é Deus. Versículo 20 e 21 diz assim, acompanhem comigo. Mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e disse: José, filho de Davi, não tema receber como sua esposa. Não tema receber Maria como sua esposa, pois o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar-lhe o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Deus, ele continua conduzindo a história. Naturalmente, José, quando soube da gravidez da sua noiva, ele pensou em desfazer o casamento, como nós já dissemos. E praticamente todos aqui fariam a mesma coisa que José estava pensando em fazer. Só que Deus, ele tinha um propósito. Então ele mandou um anjo falar com José. José, não tema receber a Maria como sua noiva, não tema, porque ela não teve relações com ninguém. Ela não te traiu, ela não fez algo que não deveria. O que está nela procede do Espírito Santo. Nascerá um menino, e você porá o nome dele de Jesus, pois ele salvará o seu povo dos seus pecados. O nascimento de Jesus, ele foi totalmente diferente do que nós já vimos até então. Jesus, ele foi puro do seu nascimento até a sua morte. Jesus, ele não teve mácula, ele não teve pecado, ele não teve falha. Jesus foi o Cordeiro perfeito que foi entregue na cruz do Calvário. Vocês concordam comigo que para Jesus ser perfeito, ele deveria realmente ter nascido do jeito que ele nasceu? Porque a Bíblia diz que nós já nascemos mortos em transgressões e em pecados. Nós já nascemos herdando o pecado de Adão, que foi transferido para toda a raça humana. Eu sempre digo, as pessoas muitas vezes elas confundem. Um bebê que acabou de nascer, ele já é um pecador. Um bebê que acabou de nascer, ele já está debaixo da maldição do pecado. Uma criança não aprende a pecar, ela apenas desenvolve aquilo que já é por natureza dela. Todos nós nascemos debaixo do pecado. Todos nós. Existe até uma heresia pregada há muito tempo, que diz que as crianças já nascem salvas. Que toda criança ela nasce salva e na caminhada ela acaba perdendo essa condição pela sua corrupção. Mas Paulo afirma que isso não é verdade.
A Bíblia diz que nós fomos concebidos em pecados no ventre da nossa mãe, então o nosso Salvador não poderia vir da mesma forma que nós, correto? Porque se ele nascesse de relação sexual entre dois pecadores, nasceria um. Ou seja, um pecador se relaciona com um pecador e dali nasce um pecador. É natural. Então Jesus não poderia nascer da relação sexual de dois pecadores, porque senão ele não seria puro, ele também estaria debaixo do pecado. Por isso, Jesus ele foi gerado através do Espírito Santo de Deus, sem necessidade de relação sexual entre um homem e uma mulher. O que estava no útero de Maria era algo de Deus, era algo do Espírito Santo. Este, até pelo que eu sei, foi o único caso na história da humanidade. O único caso na história da humanidade que uma criança nasce sem a relação sexual entre um homem e uma mulher, gerado pelo Espírito Santo de Deus. O texto diz que o anjo disse para José que o nome deveria ser Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Exatamente por ser puro e perfeito, Jesus pode justificar e perdoar os nossos pecados. Exatamente por ser perfeito desde o seu nascimento, ele pode perdoar pecadores. Um pecador não poderia perdoar outro pecador. Um pecador não poderia justificar outro pecador. Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo de forma perfeita e sem mácula, que se esvaziou de toda a sua glória para tomar o nosso lugar. Em Filipenses 2, Paulo diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus era algo que ele deveria pegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso nós podemos ter esperança no amanhã, porque ele nasceu de forma perfeita, foi perfeito em todos os seus caminhos, e por isso ele é o único caminho que nos justifica diante de Deus. Versículo 22 ao 25 diz assim: tudo isso aconteceu para que cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta: a virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Ao acordar, Jesus fez o que o anjo do Senhor lhe tinha ordenado e recebeu Maria como sua esposa. Mas não teve relações com ela, enquanto ela não deu à luz um filho, e lhe pôs o nome de Jesus. A outra coisa que nós temos que entender, além de Jesus ter sido puro, o nascimento de Jesus ele foi profético. O Evangelho de Mateus ele é o único dos 4 que se preocupa exclusivamente em apresentar Jesus como o Messias prometido do Antigo Testamento. Apenas no Evangelho de Mateus é registrado 12 vezes o termo, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Tudo que Mateus ia narrando a respeito de Jesus que cumpria as Escrituras, ele fazia questão de escrever, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. No texto que lemos, é mencionado a profecia de Isaías 7,14, que diz assim: por isso o Senhor mesmo lhe dará um sinal. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e o chamará Emanuel, Deus conosco. O nascimento de Jesus ele foi o cumprimento da profecia. Jesus ele não foi um plano B. Certa ocasião eu expliquei isso para uma pessoa que ela achava que Jesus... Bom, Deus ele criou o mundo e ele fez tudo perfeito. Só que ele se decepcionou tanto com o pecado da humanidade que ele tentou achar alguma alternativa, não é? Então ele criou Jesus para resolver o problema para nós. É como se fosse assim: Jesus, sai do banco de reservas e resolve o jogo para nós. Jesus não foi um plano B. Jesus não foi um plano B. Em Apocalipse diz que o Cordeiro de Deus ele foi morto antes da fundação do mundo. Deus, na sua onisciência, na sua soberania,
ele já tinha projetado a cruz. Ele já havia projetado todas as coisas. Jesus, ele veio com uma promessa feita por Deus através dos profetas. Toda a história já tinha sido escrita. Algo que também nos chama a atenção é sobre os magos, não é? Ou os conhecedores, os sábios. Alguns dizem que são 3. Outros falam que são reis. Mas a Bíblia ela não diz que nem eram 3, eles nem eram reis. A Bíblia diz que eles trouxeram 3 presentes. Mas não diz que a caravana continha apenas 3 sábios que trouxeram 3 presentes. Poderiam ser 10. Mas eles trouxeram 3 presentes. Olha que interessante. Muitos estudiosos dizem que provavelmente esses magos que aparecem meio que do nada na história, eles vão até Herodes e eles dizem que eles viram uma estrela, não é isso? Uma estrela que identificava o nascimento do rei dos judeus. Como esses homens sabiam? Quem eram esses homens? De onde vieram esses sábios? De onde vieram essas pessoas? O texto de Números 24:17 diz, Balaão diz: Eu vejo, mas não agora. Eu avisto, mas não de perto. Uma estrela surgirá em Jacó, e um cetro se levantará de Israel. Ele esmagará as frontes de Moabe e os crânios de todos os descendentes de Sete. A profecia que Balaão diz fala que surgiria uma estrela onde? Em Jacó. Jacó é quem? Israel. Surgiria um cetro em Israel e ele esmagaria o crânio dos seus inimigos. Eu avisto, não agora, uma estrela que se levantará de Jacó, um cetro, e ele esmagará o crânio dos seus inimigos. Por algum motivo, eles associam este versículo aos sábios. Porque quando esses sábios eles viram uma estrela que provavelmente era uma estrela diferente de todas as que eles já viram. Vocês concordam comigo? Porque creio que eles já viram estrelas e mais estrelas. Mas aquela estrela fizeram eles viajar não sei da onde para Israel para encontrar e adorar o rei dos judeus que havia nascido. Então a Bíblia se comprova e todas as profecias estavam se cumprindo. Jesus, ele nasceu não como um plano B. Assim como você e eu não nascemos como um plano B. Você não foi um acidente, você não foi uma obra do acaso. Cristo veio para salvar o seu povo. Cristo veio para pagar o preço dos nossos pecados. Foi um projeto de Deus para nós. A salvação, ela não tem a ver conosco. A salvação, ela não foi feita por nós. A salvação não tem a nossa participação. A salvação, ela é um dom de Deus. Nós somos salvos pela graça, por meio da fé. Isso não tem nada a ver comigo ou com vocês. Isso é um dom de Deus, que amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para ser esmagado numa cruz. Não tem como nós falarmos do nascimento de Jesus sem falarmos da obra completa. Porque se Jesus apenas nascesse, mas não tivesse sido crucificado e ressuscitado, nós não seríamos salvos por ele. O plano de Jesus, o plano de Deus era enviar o seu filho para que morresse numa cruz como um cordeiro, como a lei de Moisés ordenava, para que nós tivéssemos os nossos pecados perdoados e pudéssemos ser justificados por ele. Portanto, não tem nada novo no que você está ouvindo aqui. Você já ouviu essa história várias vezes. Mas essa noite nós gostaríamos de lembrar que Deus, ele tem a história na palma de suas mãos. E tudo que ele fez foi para salvar a mim e a você. A Bíblia também diz que, em Isaías, que agradou a Deus esmagar Jesus na cruz, ou seu filho na cruz. Agradou a Deus moê-lo na cruz. Pode parecer até cruel, pode parecer até algo injusto. Alguém que nunca pecou, alguém que nunca contou uma mentira, alguém que nunca cometeu um crime, ser esmagado numa cruz, e isso ainda agradar a Deus. Mas era o único jeito dele tomar o nosso lugar. Era o único jeito
de nós hoje termos o caminho livre, o acesso ao Pai. A Bíblia diz que o véu do templo se rasgou. O obstáculo que existia entre Deus e os homens já não existe mais, porque na cruz o nosso Redentor morreu. Porque na cruz o nosso Redentor pagou a preço de sangue as nossas ofensas e os nossos pecados. Nunca deixe de celebrar o Natal, que não é no dia 25 de dezembro. Jesus não nasceu nessa data, mas que nunca nós possamos esquecer em nenhum momento que o nosso Redentor pisou nessa terra e, como disse Billy Graham certa vez, que o acontecimento mais extraordinário da face da terra não foi o homem ter pisado na lua, mas Deus ter pisado na terra. Nasceu o Redentor e por isso nós podemos olhar para o amanhã com esperança, porque Ele veio neste mundo para tomar o seu lugar e o meu. Amém? Vamos orar?